Equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau é toda e qualquer equação com uma incógnita e que é expressa da seguinte forma: ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Chama-se a equação do segundo grau porque o maior expoente da equação é 2. A equação do primeiro grau chama-se equação do primeiro grau porque o maior expoente da equação é 1. No nosso caso, o maior expoente 2, então é a equação do segundo grau. A letra x é a incógnita, ou seja, o valor que nós não sabemos, que nós iremos tentar descobrir. As letras a, b e c são números reais, que exercem a função de coeficiente da equação. Não foi colocado números reais aqui porque só para representar. O a, o b e o c representam qualquer que sejam os números. Apenas o coeficiente a deve ser diferente de zero, porque se o coeficiente a for igual a zero, então 0 vezes x² daria zero. Então o x² iria desaparecer. Aí já não seria mais a equação do segundo grau, porque o maior expoente iria sumir. Se nenhum dos coeficientes for nulo, no caso, se nem o a, nem o b, nem o c for nulo, dizemos que se trata de uma equação completa. Mas se por acaso um desses coeficientes for igual a zero, no caso nulo, vai ser uma equação incompleta. Se algum dos coeficientes b e c for zero, no caso b e o c aqui for zero, dizemos que é uma equação incompleta, que foi o que eu acabei de dizer. Vamos para alguns exemplos para a gente entender melhor. Então, x² mais 3x mais 2 igual a zero. Vamos ver se aqui se trata de uma equação completa ou uma equação incompleta. Já sabemos que essa equação ela é do segundo grau, pois o maior expoente da equação é 2. E também porque só temos uma incógnita, que no caso é o x, apesar de ter x aqui, mas se trata de uma única letra, que é o x. Então, o valor de a, pessoas, é sempre o número que acompanha o x², a incógnita ao quadrado. Aqui não está aparecendo nenhum, mas quando não aparece nenhum número é porque tem um 1. Porque 1 vezes x² seria x², por isso que não aparece. Então, o valor de a é igual a 1, que é o número que acompanha o x², lembrem disso. O valor de b é o valor que acompanha a incógnita sem ter expoente. A incógnita com expoente 1, na verdade. Que no caso é o 3. Ó. O 3 acompanha o x aqui. Ó. Então, o valor de b é o 3. E o valor de c é aquele número que sempre está sozinho. No caso, o 2. Vamos aí, ó. Como a equação tem o valor de a, o valor de b e o valor de c, nenhum desses valores é nulo, então se trata de uma equação completa. Vamos para esse outro exemplo. x² menos 4x igual a zero. É o seguinte, sabemos que o valor de a é aquele número que acompanha o x². Então, no caso, aqui é o 1, o mais 1. O valor de b é aquele número que acompanha o x, sem ter expoente 2. No caso, o menos 4. Menos 4. E o valor de c é aquele número que está sozinho. No caso, não temos nenhum número sozinho aqui, então ele se trata de ser zero. Então, o valor de c é nulo. Então, se algum desses coeficientes for igual a zero, no caso for nulo, a equação é incompleta. Como o valor de c é zero, no caso o valor nulo, então é uma equação incompleta. Esse outro exemplo, 3x² menos 27 igual a zero. Mais uma vez, o valor de a é aquele número que acompanha o x², no caso o 3, mais 3. O valor de b é aquele número que acompanha o x que está sozinho, o x que não tem expoente. No caso, não tenho nenhum desse jeito. Então, o valor de b é zero. E o valor de c é aquele número que está sozinho, no caso, menos 27. Lembrem de uma coisa, nunca o valor de a, b e c estarão em ordem como está nesses três exemplos. Toda vez o valor de a, b e c estavam em ordem, mais ou menos em ordem. Vamos ver esses exemplos aqui de baixo. O valor de a
é aquele número que acompanha o x ao quadrado. No caso, olha, não está mais aqui primeiro, já está aqui, olha, o número que acompanha o x ao quadrado. É o menos 3. O valor de b é aquele número que acompanha o x sem ter o expoente 2. No caso, o 2x, ó, ele não está mais em segundo, agora está lá em primeiro. Então, vai ser o mais 2. E o valor de c é aquele número que está sozinho. No caso, o mais 2 aqui também. Esse outro exemplo. 3x menos x ao quadrado igual a 0. Lembrando, o valor de a é aquele número que acompanha o x ao quadrado. No caso, bem aqui, olha, não está em primeiro, está aqui em segundo aqui já, ó. O menos 1. Quando aparece o número é 1. Então, menos 1. Valor de a, menos 1. Valor de b é aquele número que acompanha o x, sem ter o expoente 2. No caso, o 3 aqui, ó, mais 3. E o valor de c é aquele número que está sozinho. No caso, não estamos vendo nenhum, não estamos vendo nenhum. Esse número é o 0. Essa aqui, ó, é como nenhum dos valores é nulo, então é uma equação completa. E esse aqui, como um dos valores é nulo, então é uma equação incompleta. Vamos para o próximo exemplo. O valor de a é aquele número que acompanha o x ao quadrado. No caso, o menos 3 aqui, ó. O valor de b é aquele número que acompanha o x sem ter expoente 2. No caso, nós não vemos nenhum desse jeito. Então, o valor de b é 0. E o valor de c é aquele número que está sozinho. No caso, 27 mais 27.